Un saludo a la comunidad universitaria y a las personas que nos acompañan a la Cátedra Integración para el Desarrollo de Centroamérica, bajo la coordinación del doctorado en Ciencias Económicas y la maestría en Economía para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. La cátedra constituye una instancia de investigación y diálogo entre los diversos actores de la sociedad para abordar problemas y propuestas de política pública que conduzcan a lograr el desarrollo integral de la región centroamericana, considerando las dimensiones económicas, sociales, ambientales, políticas, etc. Esperamos contribuir a reducir las brechas de desigualdad multidimensional que actualmente padece la región centroamericana. Damos paso a la ponencia de esta jornada, 70 años de pensamiento en la CEPAL y el libro Desarrollo e Igualdad del Pensamiento de la CEPAL en su séptimo decenio, por el doctor Ricardo Bielchowski. Es economista, PhD, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es especialista en desarrollo y en pensamiento económico latinoamericano y brasileño. Es autor, coautor y organizador de más de 60 publicaciones, entre los cuales más de 20 libros, como por ejemplo El pensamiento económico brasileño 1930-1964, El ciclo ideológico del desarrollismo, Inversiones y reformas en Brasil en la década de 1990 y 50 años del pensamiento de la CEPAL, textos seleccionados. Damos la palabra al doctor Bielchowski para iniciar su ponencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, profesor Oscar Cabrera, profesor Roberto Mena. Es un gusto y un honor estar acá participando en esta conversación, digamos, sobre el pensamiento de la CEPAL en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Entonces, yo voy a empezar con... Tengo dividido en dos grandes partes. Voy a contar la historia de las ideas desde la fundación de la CEPAL hasta los días de hoy, haciendo una síntesis de eso. Y enseguida voy a presentar, si hay tiempo, algo sobre la publicación de los 70 años. Hay una publicación nueva, muy buena también. Hay muchas, la CEPAL produce como 200 textos por año, pero hay la última de peso ha sido en 2020, en el periodo de sesiones de Costa Rica, que ha sido celebrada a distancia. Y yo voy hasta 2018 acá. En fin, cada decenio, más o menos, el pensamiento de la CEPAL se organiza según mensajes de transformación, mensajes de desarrollo. Los años 50 han sido el periodo del mensaje de industrialización. Los 60, mensajes de que era necesario reformar. No se hablaba de las reformas neoliberales, se estaba hablando de reformas que viabilizaron un desarrollo más integral, que eram agrárias, distributivas, financeiras, ¿no? Educacionales, etc. En los años 70, los grandes temas han sido los estilos o patrones de desarrollo. Hubo también toda una discusión sobre el endeudamiento. Ya se preveía algo complicado que efectivamente resultó en la enorme crisis de la deuda en los 80. En los 80, evidentemente, la discusión era el problema de la superación con crecimiento de la asfixia de la deuda externa. Y hay algo acá que no está traducido, perdón, hay otras palabras aquí en portugués. El periodo neoestructuralista, que va de
1990 en adelante, tiene 3 fases. La primera es la elaboración de la idea de la transformación productiva con equidad, que es la fase inicial. Después vino una fase, primero ha sido con Gerd Rosenthal, después con Ocampo y Machinea, la fase de maduración y refinamiento, que uno puede llamar de globalización, desarrollo y ciudadanía. Muy importante la idea de ciudadanía en ese momento. Y después, ya con Alicia Bárcena, vino la idea del imperativo de la igualdad. Entonces, esos más o menos son los mensajes que organizaron la reflexión de la CEPAL. Empecemos ahora con la cosa que da la liga en todo el pensamiento desde el inicio hasta ahora. Voy a mostrar un poco la consistencia a lo largo de 70 años del pensamiento estructuralista, mostrando los orígenes y su actualidad. Esa es la idea ahora. Roberto y Oscar, ¿es posible acompañar mi portuñol? Bueno, hay que hacer el esfuerzo. Bueno, dígame si tengo que ir más despacio porque... No, está muy claro. ¿Está claro? Ok. Sí, está claro. Muy bien. En fin, los elementos de estructura permanentes en la producción intelectual de CEPAL son, primero, el método histórico estructural. Voy a volver a eso después. Segundo, la teoría estructuralista como un análisis del subdesarrollo a nivel de los condicionantes estructurales, del crecimiento, del empleo, de la distribución del ingreso, las restricciones al crecimiento, la no convergencia hacia los niveles de ingreso de los desarrollados. Segundo, viene toda una reflexión sobre el modo de inserción internacional, ¿no? El enfoque centro-periferia. Y tercero, proposiciones sobre la acción del Estado. Todo eso acompañado de una teorización sobre cuál es nuestro problema de subdesarrollo. En fin, empecemos con la teoría estructuralista inaugural. Mucha gente piensa que el estructuralismo es el deterioro de los términos de intercambio, lo es también, y que es la inflación estructural, lo es también, pero es ambos y otros elementos en el pensamiento de la CEPAL están vinculados a esa otra teorización, que es una especie de un redescubrimiento, y eso es Raúl Prebisch, el gran más importante economista latinoamericano de todos los tiempos, Raúl Prebisch, creador. La CEPAL fue creada antes de Prebisch, él vino un año después, y ahí entonces transformó efectivamente algo que había sido pensado como más un organismo de la ONU, en un think tank, ¿no? Un organismo de reflexiones sobre la realidad de la región. Entonces llega Prebisch y dice, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es América Latina en contraste con las economías centrales? Y ahí llega a 3 puntos. Eso yo estoy muy inspirado en Octavio Rodríguez, en un libro del 81, lo hizo a pedido de Prebisch, y entonces, según Octavio Rodríguez, hay 2 elementos claves en la reflexión de la CEPAL, de Prebisch, la CEPAL, que caracterizan la región, siempre en contraste con lo que hay en los países desarrollados. Primero, una baja diversidad productiva y una especialización en bienes primarios. Segundo, una fuerte
heterogeneidade estrutural. Alguns sectores com alta produtividade e a maior parte com baixa produtividade laboral. E oferta ilimitada de mão de obra com ingressos cercanos à subsistência. E terceiro, e acá é uma inclusão minha, eu la someti a Octávio Rodrigues, ele concordou que era uma terceira característica, a CEPAL considera que há uma estrutura institucional que é pouco favorável à acumulação de capital, ao progresso técnico, ao avanço social, etc. E toda a análise das relações centro-periferia se dá em base a essa caracterização. E isso é clave para entender a CEPAL ao longo de 70 anos. Ok. Então, vamos a los 3 elementos. No período clássico, baixa diversidade produtiva e especialização em bens primários. O hecho de que tu tenhas uma estrutura produtiva que não é suficientemente diversificada, uma inserção internacional, por lo tanto, tampouco suficientemente diversificada, que te põe numa situação desfavorável em tua inserção internacional, importas muito e exportas pouco. Muito bem, isso não ha cambiado, lamentavelmente. Ou seja, houve avanços importantes. Eu aprendi com Oscar que houve uma diversificação na indústria importante nos anos 2010. Enfim, claro, houve avanços importantes. Eu mencionava Oscar por El Salvador, não? Pero, de alguma maneira, seguimos igual. Não é muito aborrador isso. Então, o neoestruturalismo da CEPAL é o estruturalismo adornado para condições mais atuais, mas sigue sendo estruturalista o pensamento da CEPAL, porque não terminou o subdesarrollo em termos de la baixa diversidade produtiva e da especialização em commodities primários. Então, não pode dizer que sim, houve avanços, pero seguimos com uma diversidade produtiva e exportadora inadequada, pouco afinada com o progresso técnico mundial, por lo tanto, exportamos bens com baixo crescimento pela demanda internacional e somos importadores na medida em que absorvemos esse progresso técnico mundial, lo hacemos essencialmente como importadores. Muito bem. E as consequências, a consequência nos anos 50 era de que a capacidade de generação de divisas externas é limitada e a pressão por divisas é forte, dadas as necessidades de inversões simultâneas em tantos sectores, porque temos pouca diversidade. E esse processo de desenvolvimento, por lo tanto, nesta estrutura pouco diversificada, muito exigente em matéria de divisas, muito vulnerável externamente e muito exigente em matéria de ahorro e inversión, porque uno tiene que hacer inversiones en muchos sectores a la vez para responder a las necesidades del crecimiento. Muy bien, hoy día seguimos con este problema de vulnerabilidad externa. Hiato es, no sé si se dice hiato en español, es brecha de divisas, ¿no? A la cual se suma una sumisión a los flujos de capitales de corto plazo, ¿no? Que es la nueva fase de nuestra dependencia. Es una dependencia no solo por el lado de importaciones de bienes de capital, de bienes intensivos de tecnología, pero sino también una dependencia a este modelo
de globalização financeira com movimentos capitais bruscos. Então, essa é, digamos, pouco uma novidade que não existia nos anos 50 e que, desde os anos 70 e, sobretudo, nos anos 90, estamos sometidos a essa dependência. O segundo elemento da teorização inaugural e que sigue vigente hoje em dia é a heterogeneidade estrutural e a oferta abundante de mão de obra. Com a heterogeneidade significa que há os sectores de alta produtividade, alguns de produtividade mediana e uma parte substancial da população com trabalhadores informais, no campo, trabalhadores de subsistência, que essa é uma realidade muito generalizada, não é só centro-americana, é latino-americana. La temos acá em Brasil também, lamentavelmente, em grandes volúmenes. Muito bem. Lá, em los anos 50 e hoje em dia, se decía e se pode dizer, se diz em la CEPAL, que a heterogeneidade determina a pobreza e a mala distribuição do ingresso. A desigualdade social é o espejo da heterogeneidade produtiva. Os dois caminham juntos e um é o espejo do outro. Em los anos 50 e hoje em dia se diz que a baixa produtividade média e a brecha de produtividade com os países centrais limitam a inversão e a competitividade internacional e generam pobreza e mala distribuição do ingresso. E isso, evidentemente, se agudiza devido à concentração da propriedade e à insuficiência de política social, de um estado de bem-estar social. Essa grande debilidade latino-americana. E o terceiro elemento dessa teorização inaugural sobre o subdesenvolvimento, os componentes sociais entraram mais nos anos 60. Por el lado produtivo e institucional, o terceiro elemento, já que parte com Prebisch em fins dos 40 e início dos 50, é que há quadro institucional e uma composição de agentes que é pouco favorável à acumulação de capital e ao progresso técnico. E lo decimos hoje em dia, com atualizações. Institucionalmente, há uma escassez de global players que podem, digamos, dictar os preços internacionalmente e quantidades. Temos uma precariedade no Sistema Nacional de Inovação e nos sistemas de financiamento. O Estado é pouco aparejado para as tarefas de desenvolvimento. E eu, agora que estou trabalhando em um projeto sobre Centro-América, que também está involucrado Oscar Cabrera, verifico que a tributação é bajíssima na América Central, não é certo? Então, como aparejar no Estado se a tributação é tão baixa? E as consequências dessa institucionalidade são uma baixa inversão, uma inserção internacional desfavorável e a vulnerabilidade externa. Ok. Implicações analíticas e de política. Primeiro, as tendências negativas, desfavoráveis que essas restrições estruturais generam. Anos 50 já se sale com a ideia de um desequilíbrio estrutural no balance de pagos, dado se empieza com a ideia de deterioro em los términos de intercâmbio, Prebisch-Singer. Logo depois, vem Prebisch e diz: sí, pero a tese de deterioro não é a mais
comprehensive, la más completa, y eso es lo más permanente en el pensamiento de la CEPAL, es la idea de la simetría entre las elasticidades de exportación e importación. Nosotros, cuando crecemos, tenemos una explosión de importaciones, pero la demanda mundial por nuestras exportaciones crece lentamente. Entonces, hay una elasticidad de ingreso de la demanda mundial por nuestros productos que es baja y una elasticidad de ingreso nacional, regional, por la producción enorme, por la producción hecha en los países desarrollados. Y esa idea sí, y viene también la idea de la inflación causada por factores estructurales. Uma inflação que não é causada predominantemente por moneda e por déficit fiscal, pero predominantemente por las brechas estruturais. E aí entra muito fortemente no pensamento cepalino desde então, que sigue muito vigente em toda a América Latina, a ideia de inflação de custos dada por el problema del tipo de cambio generado por essas diferentes elasticidades. A partir dos anos 80 cambiou isso um pouco porque com a mágica do aumento em las tasas de interés, tu atraes capital de corto plazo muito rapidamente, então a América Latina deixou de ter o problema muito grave de inflação, mas passou a ter o problema muito grave de crescer muito pouco. Porque, ao aumentar as taxas de interesse e ao obedecer a los dictámenes do pensamento maioritário financeiro internacional, uno tiene que comportarse bien y no hacer déficits fiscales. Entonces se hace austeridad monetaria y fiscal en América Latina, predominantemente. La década de los años 2000 ha sido una excepción por la intensidad del comercio con China, ¿no es cierto?, el ciclo de commodities, pero nuestra regla a partir de los años 90 ha sido la obediencia, ¿no es cierto?, al consenso de Washington, a la libertad de entrada y de salida de capitales, y con eso se ha optado por un aumento en las tasas de interés para contener la restricción externa, contener los tipos de cambio, contener la inflación de ahí derivada, pero con eso se condena las economías a bajísimo crecimiento, que não dá espaço para, digamos, o emprego e as melhoras sociais, junto com taxas de interesse elevadas, austeridade fiscal para demonstrar que somos bem comportados, ¿no? Mas eu estou saindo um pouco do tema que me entusiasmei agora com este consenso por la estabilidade e afastamento de los objetivos básicos de desarrollo. Enfim, hoje dia seguimos tendo esse problema da vulnerabilidade externa que dá lugar a, digamos, há uma espécie de uma dominância do balanço de pagos e que se resuelve dessa maneira. Em los anos 50, análise do processo substitutivo de importações e do crescimento condicionado a fatores internacionais, e, a lo largo de los 70 anos, viene também a ideia de la integração regional. Outras implicações analíticas e política.
como a industrialização espontânea nos anos 50 em las estruturas periféricas é muito problemática, hoje dia seria como a diversificação produtiva e a inovação tecnológica em nossas estruturas produtivas são problemáticas, é necessário, é a conclusão, planificar, tendo um bom suporte estatal para impulsar a economia privada, e há que actuar no âmbito do comércio internacional a fim de atenuar as desventajas de nossa periferia. Também se disse que se decía, e isso ha sido muito rebelde por parte de Prebisch e de la CEPAL no mundo dos anos 50 já, que a condição periférica supõe um modo próprio de introduzir avanços técnicos, crescer, distribuir o ingresso, relacionar-se com o resto do mundo, que é um modo dependente, que exige um esforço de teorização autônoma. Isso mais ou menos a incentivar a CEPAL a ter menos amarras, com todo o respeito pela criação teórica internacional, que sirve para todo o capitalismo, para o comércio internacional, etc., mas se tem que ter a liberdade para suas próprias formulações. E como subproduto deste esforço teórico-histórico, surgiu o método histórico-estrutural de análises do subdesarrollo periférico latino-americano. E isso subsiste como, digamos, direção metodológica básica dos 70 anos. O método histórico-estrutural. É um método de interação entre o enfoque indutivo e o marco teórico estruturalista. Se faz a análise das estruturas subdesarrolladas como referência teórica genérica para o exame das tendências históricas. É um método, então, que toma em conta as mudanças de comportamento dos agentes sociais e a trajetória das instituições para entender a realidade corrente. É um método muito amigável em termos de absorver as mudanças, os cambios. É um método para analisar cambios de estrutura, para o bem e para o mal, porque há cambios de estrutura que são para o mal. Na década dos 80, por exemplo, na década perdida, do que, digamos, explodiu foi o subempleo urbano, ¿no es cierto? El hinchazo del sector terciário urbano, e sem capacidade que as cidades absorvieram a migração rural urbana e absorvieram as pessoas, os niños já em idade de trabalho que nasceram 20 anos antes, em las cidades. Então, há também transformações estruturais para o pior, não é somente para o melhor. E o método histórico estrutural examina estes cambios, mirando todo o tempo com uma perspectiva histórica do momento atual, desde o movimento das décadas prévias, pensando nas possibilidades para o futuro. Bom, eu vou saltar essa visão de conjunto. O que é uma visão de conjunto? Primeiro, análise das debilidades na estrutura institucional, produtiva e social e suas exigências em termos de políticas econômicas. Análise das barreiras à criação, incorporação e difusão do progresso técnico. Análise do subemprego, informalidade, pobreza, mala distribuição de ingresso. Análise das fragilidades institucionais e, como novidade, que vem a fines dos 70 e início dos 80, com o maestro Osvaldo Sunkel, vem a ideia toda de los problemas de sostenibilidade ambiental. Isso entra na agenda de investigação da CEPAL, pouco tardiamente, alguns anos depois do famoso Clube de Roma, que é de 72.
Análise das interações entre crescimento e distribuição de ingresso, padrão no estilo de desenvolvimento, análise das inserção internacional e vulnerabilidade externa e análise dos determinantes não monetários do processo inflacionário. Não é pouco, não é certo, Oscar, Roberto? Não é pouco, não? Bueno. De hecho, es cierto, es muy complicado. Sí, es complicado y es un análisis, digamos, Completo. muy completo, es una visión de conjunto y eso que tiene que reunir en un único esquema las más distintas realidades de los países, porque El Salvador no es muy parecido con Brasil, ¿no es cierto? Y tampoco Colombia lo es con Argentina, en fin, essa é a capacidade de apresentar uma visão de conjunto. Eu vou agora, como brasileiro, acrescentar algo sobre... Hasta agora foi Prebisch. E agora, como brasileiro, vou apresentar algo das contribuições de Celso Furtado ao estruturalismo. Primeiro que nada, ele, como nadie, incluyó a dimensão histórica de largo plazo al enfoque estruturalista. Lo hizo con el libro Formación Económica de Brasil y Formación Económica de América Latina. En el caso de Brasil, quizás el libro sobre economía más leído sobre Brasil, sobre la economía brasileña, es el Formación Económica de Brasil, de Celso Furtado. Y ahí lo que él hace es examinar cómo en el ciclo del azúcar, después en el ciclo de la minería y en el ciclo de café, previos al ciclo industrial, ¿no? se ha creado y recreado las condiciones de su desarrollo, que significan ciclos que no han superado la baja diversidad productiva y ciclos que han creado una tremenda heterogeneidad con un ejército de trabajadores a nivel de subsistencia. Y eso ha sido la historia brasileña desde el siglo XVI. Él hace una historia económica brasileña profundamente estructuralista en esas dos definiciones de baja diversidad productiva y heterogeneidad estructural. También es Furtado que da la primera vuelta analítica a la idea de que el subempleo es más permanente de lo que uno pensaba a inicios de los años 50. Cuando la CEPAL era más optimista al inicio de los años 50 que al final de los años 50, cuando Furtado redacta el libro Desarrollo y Subdesarrollo. La velocidad del crecimiento y las tecnologías modernas, ambas no dan lugar a que se absorba la abundancia de mano de obra en puestos de trabajo de calidad. Tercero, Furtado introduce en un libro de 65 la idea de que uno no tiene solo que verificar qué pasa con la estructura productiva, también es necesario estudiar la estructura distributiva o social, y es más, tiene que verificar cómo las dos estructuras se mueven y una influencia a la otra. Entonces es con Furtado que nace la idea de que la estructura social subdesarrollada, con mucha concentración de ingreso, promueve, impulsa a estructura productiva volcada a la producción para esta estructura distributiva. Y lo hace empleando poco, confirmando la mala estructura social. Isso tiene toda uma história na América, em Brasil,
porque isso ha dado lugar a uma discussão muito rica sobre a integração entre produção e consumo, entre estrutura produtiva e estrutura social, distribuição de ingresso, que ha dado lugar, 60 anos depois, ao modelo brasileiro de crescimento com consumo em massa, que impulsou o governo do Partido dos Trabalhadores com Lula nos anos 2000. A história da questão de uma produção em massa para um consumo em massa empieza com Celso Furtado nos anos 60. E terceiro, ele nos chamou, naquele entonces, ele dizia, se não há uma melhora distributiva, vai haver estancamento. Se equivocou. Ha sido possível crescer concentrando ingresso, lamentavelmente, de uma forma perversa. Mas não se equivocou, estava iluminado analiticamente quando contrapuso e integrou esses dois elementos analíticos, esses dois elementos da realidade latino-americana, que é a estrutura produtiva e a social. Também contribuiu com uma percepção do subdesenvolvimento como um sistema de cultura material e não material. Considera o sistema de cultura latino-americana travado, e lo fazem várias obras. E, finalmente, ele trabalhou, foi um pouco o maestro de Noyola Vázquez, que junto com Ide Sunkel, trabalhou na CEPAL com esses dois grandes homens e lhes influenciou muito na elaboração da teoria estruturalista da inflação, que é de Noyola Vázquez e de Sunkel. Os dois, o primeiro redactou em 56 e o segundo em 57 sua obra maestra sobre inflação estrutural. Pero Celso Furtado redactou um texto em 52 em que já havia a ideia de moneda passiva, que a moneda acompanha a inflação e não antecede a inflação. Há um aumento de preços por determinantes estruturais e a moneda acompanha, porque senão se asfixia as transações econômicas. Com ele também está a ideia de desequilíbrio estrutural de balança de pagos. Isso já estava um pouco em Prebisch também, bastante em Prebisch. E acá também em 52 ele entra com uma ideia de mecanismos de propagação, que é um elemento importante na tese estruturalista da inflação, em que há uma alça de preços, vem depois um conflito distributivo, onde todos os agentes tentam não perder a corrida inflacionária, não é certo? Então, o conflito distributivo é um mecanismo de propagação da inflação que se inicia por desequilíbrios estruturais, balanço de pagos e problemas de abastecimento, de suprimento de alimentos. Isso é o que estava nos anos 50. E o conflito distributivo, então, vem como algo que, digamos, magnifica a inflação estrutural. Depois há outros mecanismos de propagação também. Isso está em Celso Furtado. Acá está... Quem está na ponta dessa mesa? Quem é este homem acá? Alrededor dos anos 50. Esse será Raul Prebisch. Está Celso Furtado acá. Era, então, um jovem de 30 anos que chegava em Chile.
chegou um pouco antes de Preves em Chile, em La CEPAL de Chile. Esses dois são os... La CEPAL tinha duas salas nobres de conferências, uma se chama Sala Preves e a outra Sala Furtado. Esse é o maestro Osvaldo Sunkel, todavia vivo, acaba de sair um livro em homenagem a ele. E esses são Don Aníbal Pinto, ¿no? El autor de la idea que cunhou a ideia de heterogeneidade estrutural já nos anos 60, mas essa ideia estava presente desde os anos 50. Esse é Celso Furtado e essa é a Maria da Conceição Tavares, uma economista que está viva, tem 91, 92 anos, muito querida, que tem emociona a intelectual brasileira quando se escuta a ella, enfim. Eu he tenido a suerte, este é Carlos Lessa, brasileiro, e esse é Antônio Barros de Castro. Eu he tenido a suerte de trabalhar tanto com Maria da Conceição, como com Lessa, como Furtado, porque os três são eminentes estruturalistas. Depois de Celso Furtado, são os três mais importantes economistas estruturalistas em Brasil. Todos os três estavam na universidade onde eu dicto classes, eu sou professor, que é do Instituto de Economia da Universidade Federal de Rio de Janeiro. Eu creio que por aí, em Centroamérica, não sei se vocês... também Fernando Fancillo é um grande personagem da história intelectual da CEPAL, mas para o período mais recente. E eu creio que aí, por El Salvador, este é um nome muito conhecido de vocês, não? Víctor Urquidi, que pensou na integração regional, estava na CEPAL México durante muitos anos. E esse é Noel Vázquez. Eu creio que é cubano ou é mexicano, não me acordo muito bem. Não sei quem são os economistas estruturalistas que mais circulam por El Salvador, depois vocês me dizem. Bueno, mirando aqui o horário, vejo que tenho uns 20 minutos para ir a la parte, digamos, la etapa na estrutura de uma década. Okay. Oscar, tengo unos 20 minutos, ¿no? Para... Sí, tienes alrededor de unos, 20 minutos. Ok. Antes de pasar a las preguntas, etc. Que es la parte siempre más divertida de un encuentro como este, ¿no? Son las preguntas, el intercambio de ideas. En fin, los años la etapa la denominamos neoestruturalista porque es profundamente estruturalista. Pero estruturalista adaptada, adecuada às condições mais recentes. Então, a quinta década, nos anos 80, é a fase inicial do neoestruturalismo. Transformação produtiva com equidade ha sido o documento. Há a cada 2 anos um período de sessões em que se apresenta um documento. E transformação produtiva com equidade ha sido um trabalho que inaugura essa fase. Estava aí de secretário executivo Gerd Rosenthal, um eminente guatemalteco, muito conhecido em toda a América Latina, que ha sido secretário executivo da CEPAL por 10 anos. E junto com Gerd estava Fernando Fancilber elaborando. Lamentavelmente, Fancilber, um ano depois deste documento, faleceu. Depois, na sexta década, o mesmo se chama Equidade, Desarrollo e Cidadania. Aí se inclui a ideia de los derechos. É igualdade no sentido de que a equidade meritocrática digamos, añadida da ideia da equidade por direitos da cidadania. E uma década muito dedicada
a la igualdad es toda la década con Alicia Bárcela, que es la década reciente, que está en este libro de 70 años de la CEPAL. Lo que yo hago en estos livros es introducir el movimiento, las ideas y, digamos, incluir los documentos más importantes de cada período. E neste livro sobre 70 anos, eu acompanhei, na verdade, a Alicia Bárcena nesta introdução e também al diretor de la revista La CEPAL, que é Miguel Torres. Lo hicimos juntos essa introdução. Pero volviendo acá a la quinta década, é uma década interessante, primeiro porque se recondujo a CEPAL a los dos ejes. A CEPAL dos anos 80 ha estado muito absorvida por los problemas de inflação e balança de pagos e de deuda externa. La asfixia de la deuda. E o mensaje era crescer, diversificar as exportações para poder pagar o interesse da deuda com o produto do crescimento e não com a recessão que nos imponiam el FMI, enfim, los acreedores, etc. Lá em los 90, depois del Plan Brady, com a menor asfixia de la deuda, já se podia crescer, então se vuelve a CEPAL a los dos ejes prévios que eram transformação produtiva e igualdade, distribuição do ingresso, etc. Esse é um momento interessante porque eu acá estou agora totalmente dedicado à universidade, circulo muito entre colegas, professores, e escuto muito a ideia de que houve uma espécie de uma rendição ao neoliberalismo por parte da CEPAL. E nada mais distante da realidade, porque não houve um recuo estratégico, houve uma continuidade do neoestruturalismo, pero reconhecendo que as economias, independentemente da vontade da CEPAL, já se haviam aberto. Nadie consultou a CEPAL sobre a forma como se deveria abrir. Se abriu para que os capitais financeiros que estavam afastados volvieram e deram espaço para algum crescimento. Pero com isso se ha abierto as finanças. E com o problema financeiro resuelto, enfim, pero diminuído, vino a pressão para abrir, para fazer a abertura comercial. E isso é uma decisão de los políticos que estavam na presidência da República em aquele entonces. E o board de la CEPAL é formado por representantes desses governos. Então, o que a CEPAL dijo foi: sí, um Estado distinto, pero não menos Estado. Há que ter uma política de progresso técnico, uma política de bem-estar social muito ativa por parte do Estado. Isso é o que a CEPAL disse a partir de 1990. E não há sido uma rendição ao neoliberalismo. Eu estava na CEPAL durante o período em que prosperou o neoliberalismo em América Latina, e les puedo dizer com toda segurança que não foi assim. Además, eu tenho uma desventaja e uma ventaja em relação a esses críticos. A ventaja é que eu leí todo. E a desventaja é que possivelmente o único louco que leu todo foi eu. Porque, bueno,
me estavam pagando para ler, não? Eu me transformaram em uma espécie de historiador, então eu tinha que ler e sistematizar todas as ideias. Então eu li muito mais, porque se uno mira com uma lupa, vai encontrar um ou outro parágrafo, uma outra linha, que parece uma rendição. Mas o conjunto do trabalho de 1990 não é ni de lejos uma rendição. Y el conjunto de los trabajos en las décadas de los 90, 2000, 2010, ni de lejos. E já, a partir do segundo ou terceiro trabalho na década de 90, já é bastante dura a forma como se enfrenta ao neoliberalismo. Enfim, pero isso redacté a partir deste momento. Esse momento, ibas a decir algo, Roberto? Ricardo, sí. Nada más que también en ese desarrollo de CEPAL, también como que si hubo un vacío de 1980 a 1985 en la transición que hay a los neoestructuralistas. Entonces por lo menos no hubo mayor deliberación ni planteamiento por parte de CEPAL. Entre 1980 y 85 como que si no hubo mayor planteamiento cepalino. Hubo una como que si hubo, ¿qué te dijera yo? Un stand-by ahí. Y después vino todo el planteamiento neoestructural, todo el pensamiento neoestructural, que en el fondo, tal como tú lo dices, es precisamente el estructuralismo en su apogeo, ¿no? Que es muy bien. Sí, muy interesante lo que dices. La verdad es que no hubo neoliberalismo en América Latina en los años 80. ¿Por qué? Porque la banca acreedora no quería que abriéramos nuestras finanzas porque no estaban interesadas en venir. Estaban interessadas em que os interesses foram pagados. E não houve abertura comercial tampouco, porque a banca não estava interessada em que importáramos mais, estavam interessadas em que usáramos as exportações para pagar os interesses da deuda. Então, neste período de 80, 85, de toda a surpresa com essa vindo, porque é a história corrente, não é certo? A crise mexicana de 82, pero en aquel entonces la CEPAL viene con esta proposición. Ok, nosotros no estamos diciendo que no vamos a pagar la deuda, pero hay que haber condiciones para crecer, pagar la deuda sin crisis social, pagar a deuda com diversificação produtiva. E isso está, de alguma maneira, nos textos de aí mediados dos anos 80 já. Porque era a mesma CEPAL, já reaccionando na surpresa em condições em que o neoliberalismo todavia não avança. É muito comum que se pense que o neoliberalismo é do início dos anos 80 em América Latina. Não considero que lo seja. Mas, enfim, Roberto, é muito boa tu questão. No hay problema, chévere. Continuemos. Ok. Então, a partir do ano 90, a instituição passa a flexibilidade do conceito de políticas de desenvolvimento que havia acompanhado o estruturalismo clássico. Sin embargo, al mismo tiempo que admite la inevitabilidad de cambiar el marco regulatorio, que já estava cambiando, Roberto, aí já era fines de los 80 e início dos 90, já, independentemente do que pensava a CEPAL, já se estava cambiando. O que a CEPAL hace es analisar em forma crítica as reformas, señalando tanto seus méritos como seus errores e insuficiências. Se reconoce a necessidade de introduzir revisões em relação
com a participação do Estado na vida econômica e com os instrumentos e os mecanismos de intervenção, se bem asignando-lhe um papel clave à contribuição do Estado na agenda de desenvolvimento socioeconômico nos âmbitos financeiro, produtivo, social e ambiental. Lo redactei eu em 2010. E também redactei isso que está cá. De hecho, um rasgo destacado da história intelectual da CEPAL em ambas etapas, estruturalista e neoestruturalista, é que, apesar de los cambios de ênfase ao longo do tempo, que corresponderam à evolução da história real, econômica, social e política da América Latina, a organização das ideias mantuvo seus elementos centrais durante o neoestruturalismo também. É uma história de continuidade com cambios. E, para finalizar este ponto em que não houve uma rendição, eu lhes digo acá, a partir de tantos anos de leitura do que a CEPAL redactou, por dever de ofício, não? Porque eu, como funcionário, estava convocado a fazer isso. A leitura atenta da produção da CEPAL mostra que o neoestruturalismo ha defendido um programa heterodoxo em matéria macroeconômica, desarrollista em quanto à asignação de recursos e intervenção do Estado, universalista no campo social e conservacionista em matéria ambiental. Bueno, como usei muito tempo para apresentar hasta acá, que era para mostrar a continuidade no tempo do estruturalismo, eu vou ser muito breve para finalizar. Se não quer ver se há vitalidade intelectual em algum organismo, em algum país, em alguma universidade, uma clave é verificar quais são as novidades analíticas que surgem ao longo do tempo nestes lugares. Quando uma instituição envelhece intelectualmente quando não apresenta novidades, quando não acompanha a realidade, quando não apresenta novidades analíticas. E eu, na década na sexta década, identifiquei 5 formulações. A primeira foi o balance das reformas, que é isso, o campo, que mostra as luzes e sombras das reformas. Essa é uma forma muito interessante porque, ao reconhecer algumas luzes, o que põe em evidência é as sombras, como o neoliberalismo ha sido incapaz de resolver os problemas econômicos e sociais em América Latina. Segundo, como já les havia dito, a ideia de cidadania e coesão social por meio da cidadania, dos direitos cidadãos. Terceiro, há uma fusão muito rica entre o enfoque estruturalista da restrição externa e o enfoque schumpeteriano de insuficiente inovação, la qual motiva a restrição externa. É a brecha de produtividade que determina uma inserção internacional pouco favorável, em que prevalece a baixa diversidade produtiva e a necessidade de importar muito, a impossibilidade de exportar muito. Depois vem uma agenda, a ideia de uma agenda para a era global, em que se considera as assimetrias no cenário internacional, os problemas regionais e a necessidade de pautas nacionais, projetos nacionais para enfrentar o processo de globalização. E, finalmente, se hace toda uma análise da vulnerabilidade externa, os fluxos de capitais, a vulnerabilidade externa, tanto produtiva como financeira, e na política macroeconômica anticíclica, ha sido um momento de refinação na análise conduzido por macroeconomistas em la CEPAL.
E na sétima década, eu encontrei a ver, um conjunto de 15 novidades analíticas. Às vezes não são novidades absolutas, mas são análises postas em relieve com ingeniosas formulações que dão conta de analisar o que está passando na América Latina durante os anos 2010, 2008 em adelante. Então, se pôs acá uma centralidade. Há 3 elementos que são interdimensionais, porque há as dimensões social, macro, produtiva e ambiental. Isso existe em qualquer país. Não pode organizar a reflexão sobre o desenvolvimento salvadoreño em base a essas quatro dimensões. Claro que há também um outro eje, que é o eje da inserção internacional, e há um eje que é o eje da democracia, de los direitos humanos, ¿no? De la cidadania, que tem, claro, se mesclam, ¿no? Se interactuam com essas quatro dimensões. Mas antes de entrar nas 4 dimensões, eu diria que redactamos essa neste livro, que houve 3 elementos interdimensionais. Primeiro, a centralidade na igualdade, todo direcionado ao exame da igualdade. Segundo, um conjunto de formulações, digamos, bajo el abanico de la idea de pactos para la igualdad, pactos sociales para la igualdad. Y tercero, la idea de la economía política y de la cultura de privilegio. Muy bien. En el ámbito social, hay una análisis multidimensional de la pobreza, que não interessa solamente verificar, interessa muito, mas não solamente verificar a questão do ingresso, da distribuição do ingresso, porque há muitas outras formas, digamos, em que se manifesta a pobreza, o lugar onde vive, a escola em que tem acesso os niños, etc. ¿No es cierto? Se introdujo também uma coisa muito interessante, matriz de desigualdade social, que é uma forma que encontrou Laís Abramo, que ha sido a diretora social por muitos anos, de dar uma visão do conjunto sobre os problemas de desigualdade. Todo um trabalho sobre a autonomia das mulheres, autonomia em termos econômicos, autonomia em termos de violência e autonomia em termos de inserção política e de representatividade. Quarto, se analisa na CEPAL sempre as tendências demográficas e as novidades são o envelhecimento da população e novas migrações dentro do território, não só para fora, mas adentro entre países. Vocês já tiveram esse fenômeno com Honduras, antes do fenômeno com México, em El Salvador. Enfim, depois vêm as formulações macroeconômicas, e aqui, na verdade, acá não há propriamente uma novidade, é uma renovação de ênfase na macroeconomia que não separa a estabilidade solo, pelo que harmonize a estabilidade com o crescimento. E se analisou todo um conjunto se estudou como se comportam os ciclos reais de produto em inversão, em termos de intensidade e duração. Também se estudou as brechas de produtividade externa e interna. Então, a ideia da heterogeneidade estrutural entrou com força e se contemplaram as 2 brechas, a externa e a interna. Em termos produtivos, se introdujo a ideia de câmbio estrutural progressivo, com a ideia da eficiência keynesiana,
irse a los sectores que más crecen en el mundo, que más crecen, en que la demanda más crece en el mundo keynesiana, y en que la demanda más crece en el país, invertir en esos sectores con protección del Estado, con impulsionamiento por el Estado. La idea de eficiencia schumpeteriana, que es irse a sectores de punta tecnológica, y la idea de eficiencia ambiental, de conservación del planeta. Se estudiou também a revolução digital e, para recursos naturais, se entrou com a ideia da governança de recursos naturais. E no nível ambiental, se trabalhou com o câmbio climático, obviamente, e com uma ideia que está muito presente no documento de 2020, e vai ser um período de sessões em Costa Rica, mas foi um modo no presencial, não? Que é uma ideia muito presente, muito importante acá, um big push ambiental. Eu vou, nada mais para finalizar, ir a uma ideia que eu creio que foi muito, digamos, no âmbito social, uma coisa muito contundente que a CEPAL apresenta nessa 17ª década, que sobre a cultura do privilégio, é herência de nossos tempos coloniais e naturaliza jerarquias sociais e enormes assimetrias de acesso aos frutos de progresso, a deliberação política e os ativos produtivos. São instituições arraigadas, ¿no?, que vêm da cultura de privilégio que não tem que quebrar com a democracia e a inclusão cidadã. Enfim, eu vou saltar as conclusões e acá hago uma pequena... sim. A primeira observação final é que CEPAL, a verdade é que a lo largo de sua história ha sido social-demócrata, no sentido da social-democracia clássica do pós-guerra europeu, em que a social-democracia, com Beveridge, Keynes, etc., arranca como uma forma de evitar o avanço da União Soviética e em favor da inclusão social. Então, acá neste lado está a ideia do welfare, acesso a bens e serviços públicos financiados com impostos progressivos. Esse estado, a lo largo da história da CEPAL, é muito presente. Segundo, a ideia de pleno emprego, com estabilidade macro, salários subindo com a produtividade e com sindicatos fortes. E terceiro, a ideia de uma permanente elevação da produtividade. Todo isso estava em Inglaterra, pós-guerra, em França, em Itália. É a social-democracia do pós-guerra que, na verdade, é uma versão latino-americana do que hace a CEPAL dessa social-democracia. Depois vem o elemento ambiental. Eu lo puse acá abaixo porque a social-democracia europeia, a infraestrutura europeia por la via estatal. Depois se concessionou rutas que já estavam listas e capacidade de generação de energia que já estavam listas, pero sale de um apoio permanente por el Estado, conduzido por el Estado, uma permanente elevação da produtividade por invenção fija, educação e inovação tecnológica. A partir de um certo momento, vem a ideia de sustentabilidade ambiental. Essa é a primeira consideração final que queria ser. A segunda é que eu considero que há, digamos, dois temas que a CEPAL deve considerar com mais força, mais carinho no futuro. Bueno, não sei se é possível,
que es el tema político. Es difícil entrar mucho en la política porque la CEPAL tiene como consejo de administración los países de América Latina. Entonces es difícil entrar en la cuestión, y eso es OEA, no es CEPAL, en fin, ese es alguna cosa más se podría avanzar. Pero lo que se podría avanzar es la cuestión de la comparación entre países. Porque la tendencia es, digamos, formular para el conjunto de la región. Claro que siempre en los trabajos se distinguen características de este conjunto de países en relación a otro conjunto, pero eso no es maximizado. Y yo creo que para determinar todo un nuevo avance en términos analíticos, se requiere diferenciar los estilos, los patrones de desarrollo entre países. Y yo les puedo decir que en algunos meses más va a salir un trabajo sobre América Central, en que la CEPAL, yo ayudé a coordinar este trabajo. La CEPAL México promueve um trabalho comparando, um trabalho sobre a história de cada um dos 6 países da América Central, certo? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. E, em um dado momento, comparamos, mostramos as semelhanças e diferenças entre esses países. Eu havia hecho algo semelhante para os países mais grandes da América Latina antes, y ahora estamos haciendo eso y hemos tenido el privilegio de tener la colaboración para el caso de El Salvador del profesor Oscar Cabrera. Y, en fin, yo agradezco muchísimo Oscar y Roberto y todos los profesores de la universidad por esa oportunidad de mostrar un poco mi admiración por el pensamiento de la CEPAL. Es eso. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Creo que hemos hecho un recorrido por todos los aportes científicos y metodológicos, junto con propuestas de políticas públicas que ha hecho la CEPAL para América Latina y muchas regiones del mundo también. Y creo que esto es importante mencionarlo. Muchas regiones del mundo han puesto los ojos en el pensamiento científico de América Latina. Una anécdota es cuando yo llegué a hacer mi doctorado a la Universidad de Sevilla, el pensamiento de la CEPAL realmente era un referente obligatorio en cuanto a la formación. Una comunidad autónoma que se consideraba desde un enfoque centro-periferia, junto con Barcelona, Madrid como el centro y Andalucía como la periferia, ¿verdad? A continuación voy a dar la palabra a Roberto. Él se va a entender con las preguntas y para empezar este diálogo. Bueno, gracias, estimado Ricardo. Mira qué interesante. Me gusta la síntesis que haces de CEPAL, ¿no? Es una visión europea adaptada a Latinoamérica, América Latina. Bueno, me parece interesante. Porque hay, cuando uno se emociona también con la parte precisamente del desarrollo para América Latina, ¿no? Por ejemplo, cuando Previs decía de que generalmente América Latina se desarrolla a imagen de los centros, entonces dice que estamos a veces muy lejos, ¿verdad? Que estábamos muy lejos de lograrlo.
Y más aún, dice, cree que que está demostrado que las disparidades sociales, antes de disminuir, se han estado ensanchando. Entonces, y Zunkel y Pedro Paz también concluían más o menos eso, aunque lo hacen más sistémico. Porque precisamente dicen que toda la visión esta de centro-periferia es parte del mismo sistema histórico universal capitalista. Entonces, hay que avanzar en la parte que tú dices, por ejemplo, la parte de la inversión, que creo que estamos bastante avanzados, pero se sigue manteniendo todo ese rezago en la parte de la inversión, y básicamente buscando inversiones de corto, mediano y largo plazo. Ahí como que si hay un elemento que creo que también falta, que es una planificación que habría que incluir en la parte del mismo pensamiento actual de América Latina, rescatar bastante la parte de planificación, ¿verdad?, para el desarrollo, no al estilo como se hizo antes. Aquí, por lo menos en Centroamérica y en El Salvador, habíamos estado acostumbrados a una planificación de libros y al final no se hacía mayor cosa. Entonces, ¿cómo integrar toda esta parte, Ricardo, con esta nueva visión estructuralista que tiene CEPAL para nuestros países? Y dicho sea de paso, el pensamiento prácticamente CEPAL se sobreentiende o se ha malentendido. Primero en México y después allá Chile, un poco Brasil, Colombia, ¿no? Y Centroamérica ahí queda un poco rezagado en la historia y más o menos actualmente. ¿Cómo integramos todas estas discusiones en esta nueva modalidad o nueva visión de desarrollo, Ricardo? Aprovechando, no es abusar de tu confianza, pero creo que es un reto bastante complicado, ¿verdad? Pero quisiéramos escuchar tu opinión al respecto. Muchísimas gracias. Has ido a puntos básicos. De hecho, Zunkel, su trabajo con Paz, su visión de que el centro-periferia es parte del mundo, ¿no? Es un mundo sistémico, ¿no es cierto? Y que la dependencia es la regla universal. Es súper importante. Pero voy a tu punto básico, que es cómo pensar la cuestión de la planificación. Yo creo que, sabes que Prebisch puede haber sido latinoamericanista, pero antes era argentino. Celso Furtado puede haber sido latinoamericanista, pero antes era brasileño. Y las personas piensan siempre, toman el entorno, pero piensan en su país. Y tú estás pensando en El Salvador, Roberto, probablemente, me imagino. Entonces, de una manera muy general, para América Latina, hay un documento justo sobre cuáles son las grandes avenidas en que se tienen que establecer pactos para el desarrollo. Y es un documento del año 2014, en que se habla de un pacto para fiscalidad con vocación de igualdad, un pacto para la inversión que mencionas, ¿no? La política industrial y el financiamiento inclusivo, un pacto. Yo voy a dejar eso para
essas lâminas para que ustedes distribuyan como quieran, ¿ok? Muchas gracias. Sin problema. Un pacto para la igualdad en el mundo del trabajo, un pacto para la sociedad del bienestar, un pacto para sostenibilidad, un pacto para la gobernanza de recursos naturales y un pacto, ahí ya va fuera de... Es para la región como un todo, claro. Todos son pactos que son válidos en cada país, pero son generales, ¿no? Pacto para la Comunidad Internacional por el Desarrollo. Muy bien. Que de alguma maneira anticipou a agenda de sustentabilidade del 2030, en este momento 2014, porque a agenda sale em 2015, se não me equivoco. Pero como pensar a El Salvador? Essa é a segunda parte, é o que estava em tu mente, na verdade. Como pensar no caso salvadoreño? E aí a resposta é salvadoreña. Porque las condiciones son salvadoreñas, no son las mismas que las argentinas, ni las mismas de Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar un crecimiento, un desarrollo viable y deseable para Costa Rica? Porque una estrategia de desarrollo es la implementación de algún patrón de desarrollo que sea viable y deseable, ¿no? Implementable por los agentes políticos, sociales, por el gobierno. ¿Cuál sería el de El Salvador? Para Brasil yo tengo una respuesta. Es atacar frentes de expansión, porque lo que uno tiene para todos los países son áreas, que son esas 7. Son, digamos, uno puede ordenar para todos los países de la misma manera. Todo el desarrollo económico, el desarrollo socioeconómico puede ser ordenado en términos de... A ver, un segundo. En términos sociales, macroeconómicos, productivos y ambientales. Ahí no hay distinción. Yo puedo organizar el Programa de Desarrollo Económico para Chile en base a esos 4. ¿No? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la especificidad chilena o brasileña o salvadoreña? Y eso es una cuestión salvadoreña. Acá en Brasil yo las organizo por frentes de expansión. Okay. ¿Cuáles son las frentes que pueden dar ritmo y celeridad, ¿no?, a un crecimiento virtuoso? Entonces, acá hay la posibilidad de dar al mercado interno grande de un crecimiento por la producción y consumo en masa, okay, que ha sido la forma alemana, norteamericana, etcétera, del posguerra. Hay la posibilidad de hacer un crecimiento por atividades de educação, saúde, saneamento básico, água, alcantarillado, segurança cidadana, ¿no es cierto? Okay. Y esas tienen la ventaja enorme de ser muy empleadoras de mano de obra y muy poco castigadoras del medio ambiente. Educación y salud no castigan el medio ambiente. Y son una frente de expansión en sí misma. Claro que al dar um salário a um professor, ele vai consumir bienes e em outros frentes de expansão. Pero el frente, digamos, social, é um frente muito poderoso. Terceiro, há a inversão em infraestrutura. Há todas as atividades que são intensivas em infraestrutura. Transporte, energia. Uhum. E isso é um terceiro grupo de atividades que podem ser pensadas, que pensamos para você. E quarto, há algo que pode ser virtuoso, pode ser malo, que é o uso de los recursos naturales. Okay. Que puedes tener
como virtud digamos, la conservación ambiental, permitir exportaciones que no apreciem a moneda, então, se bem administrado, podem generar isso, pode generar impostos para a área social. Então, acá eu identifico 4 frentes de expansão. Não sei quais serão as frentes de expansão em El Salvador, pero les passo esse desafio, porque aí se hace uma matriz, né? Frentes de expansão e como cada frente digamos, demanda políticas em las áreas social, produtiva, ambiental e macroeconômica. É minha resposta. Yo quizás Muchas tengo, gracias, Ricardo. quizás Roberto Dale. tenga un comentario y también una Dale. pregunta. Primero el comentario es que creo que el método histórico estructural es un gran aporte para el análisis de los principales problemas de los países de América Latina y que de hecho la CEPAL debería de continuar dotando a los investigadores y en sus escuelas que hace CEPAL periódicamente, incorporar este aspecto metodológico. Lo digo porque el haber desarrollado ese capítulo sobre El Salvador, utilizando el método histórico-estructural, creo que ha sido de un gran valor, de un gran aporte y al mismo tiempo tener una visión sistémica de lo que está pasando en El Salvador y sobre todo de lo que hemos denominado estas estrategias de desarrollo, estos cambios en los marcos regulatorios que se han dado. Ese por un lado. Por otro lado, revisando la presentación, probablemente se me pasó, pero no veo los aportes científicos y metodológicos que hizo la CEPAL en los procesos de integración regional en las décadas de los 50, 60 y 70. Héctor Dada me decía hace poco, me quedaba un poco preocupado porque parece ser que en El Salvador desaparece la visión de integración a partir de los 90. Y yo empiezo a revisar mi documentación versus lo que había sucedido en las décadas precedentes y en efecto, el paradigma totalmente era neoliberal, ¿verdad? El paradigma era una total apertura unilateral y en la creencia ciega en la fuerza del mercado. Sí. No, muy bien. Yo dejé de lado, es un acto fallido, acto fallido, ¿no? Efectivamente, essa é uma contribuição analítica que também hizo a CEPAL. Prebisch já falava sobre a necessidade de uma integração latino-americana quando chegou na CEPAL, mas depois teorizou sobre isso quando, no ano 57, 58, se empiezan os movimentos para a criação de ALALC. Depois se torna ALALC, se torna ALADI. E Prebisch disse, mira, nós estamos aqui industrializando em 17 compartimentos estanques. ¿Se dice eso en español? Sí. Y eso no da lugar a nada. Eso es muy improductivo, muy ineficiente. Nosotros tenemos que ganar escala integrándonos y al hacerlo estamos, digamos, construyendo una plataforma para futura exportación al resto del mundo. Era su argumento, ¿no? En los años 90 aparece la idea con Gerd Rosenthal, la idea de integración, es una mezcla de apertura con integración, ¿no? Integración regional, creo que era. ¿Perdón?
Integración regional, creo que era. Integración regional. Sí, pero No, tiene era otro concepto. Sí, era un concepto de apertura con integración. exacto, Integración exacto. competitiva, integración... Enfim, no me acuerdo, me ha Bueno, dado un lapso ahora de memoria, pero, a ver aquí, si está en algún lugar. Voy a acordar mientras hablo. Entonces, la idea era que la apertura no podía dejar de lado las posibilidades y oportunidades de una integración pese a la abertura. Tiene menor impacto, pero todavía está ahí. Y claro, estaba hablando para Argentina y Brasil, para los países, para Guatemala con El Salvador, ¿no? Es guatemalteco él, ¿no? Entonces, estaba hablando de la necesidad de, pese a la apertura, seguir con la idea de integración. Es muy bien colocado, planteado, Oscar. Gracias ahí por acordarme de, ¿no? Y corregir el lapso. Ajá. Ricardo, Diga. pero esa inquietud de Oscar precisamente se amarra con la idea tuya de lo que se podría esperar de CEPAL. O sea, la integración tiene mucho que ver con que CEPAL se incluya o se meta en la parte de la integración y en la parte política. Porque hablar de integración, no importa si es regional, si es sectorial, como sea, eso ya atañe mucho también a la parte política. Y me gustaría saber cuál es tu pensamiento sobre ese rol que podría jugar la CEPAL en esta nueva etapa. Sí, muy buen punto. La palabra, el concepto es de regionalismo abierto. Exacto. Ese es el concepto que me viene. Muy bien punto. Yo creo, no sé cómo es la decisión política de CEPAL en eso, porque no estoy en la CEPAL ya hace 10 años. Yo creo que hay una posibilidad. No hablo en relación a CEPAL, ¿ok? Hablo en relación a lo que yo pienso. ¿Okay? Yo pienso que América Latina es una frontera mundial de recursos naturales. Y los chinos pararon de ser autosuficientes en alimentos en el año 2000. De ahí sale el boom de commodities, ¿no? Esa es una decisión del Comité Central del Partido Comunista Chino. En el año 99, por ahí, dejan de ser autosuficientes. Y con India creciendo mucho Asia es muy poco dotada de recursos naturales, tierra. Los países de América Latina son la relación entre tierra y hectáreas cultiváveis por habitante acá é muitíssimo superior à Ásia. E a tierra é mais barata que nos Estados Unidos, a mão de obra também. Então, somos uma espécie de fronteira. Não nos unimos para, digamos, aproveitar a bipolaridade entre Estados Unidos e China. Então, aí na América Central, os Estados Unidos não querem negócios de América Central com China, não? Pero que vão dar em troca? Então, se foi toda a América Central que politicamente se moviera para fazer as exigências de ser uma coisa mais associada aos Estados Unidos que a China, ou jogar com ambos, que ambos nos den ventajas e haremos uma coisa multilateral, não, e não 90% associada com os Estados Unidos, essa seria uma movida muito interessante política. Não sei se é possível, mas isso não é só para a América Central, vale para toda a América Latina. O que os chinos fazem aqui na América Latina, América do Sul, ¿no?
lo que los chinos hacen acá es entran de forma aislada en cada país y negocian sus propias formas de entrar. Cuando uno tiene, porque los chinos aprovecharon el capital extranjero siempre en empresas mixtas entre empresas chinas y empresas norteamericanas, europeas, etc. Había reglas de entrada del capital extranjero en China. Acá no hay. Habían reglas. Hay, seguramente, si alguien va digamos, a buscar petróleo ou alguma mineria em algum lugar de China, vai ter que someter-se às regras chinas para hacer isso. Acá na América Latina es, vengan, por favor, vengan. Entonces, eu creio que uma unidade política para saber aproveitar com respeito à natureza, com governança de recursos naturais, e hasta para a governança, saber aproveitar esta virtude, transformar em uma coisa virtuosa para o futuro, política, e aqui é necessário uma unidade política para fazer isso, para poder negociar com Estados Unidos e China, ou com Estados Unidos, Europa e China, se querem, assim, o tripartites. Porque é bipartites, não? Pero hagamos de conta que é tripartites. Então, efectivamente, uma unidade política mais forte lhe daria aos países, a nossos países, uma capacidade de potenciar nossas virtudes, transformá-las em desenvolvimento. Que pensas tu sobre isso, Roberto? No se escucha. No te escuchamos. El asunto es que la región centroamericana, como que si estamos, ya de por sí, como que la naturaleza nos dividió, los recursos naturales aquí son bastante reducidos, pero actualmente, por ejemplo, el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador es una influencia por lo menos bastante clara de los Estados Unidos, ¿no? El caso nicaragüense es una influencia bastante directa, China, Rusia y otros. Y el caso de Costa Rica con los socialdemócratas, con la parte de los países nórdicos, ¿no? Que hay bastante influencia ahí. Y el caso panameño también es una influencia un poco mixta entre la influencia norteamericana con la influencia china, que hasta ahora se ha puesto bastante clara en esta región. Eso nos dificulta, en el caso panameño también. Eso nos dificulta ponernos incluso de acuerdo desde el punto de vista político. ¿Hasta dónde se puede llegar? Quizás la idea también para avanzar un poco es cómo interiorizar esos intereses de estas potencias que están siempre en la región a beneficio precisamente de los pueblos centroamericanos. ¿Ya? En esa búsqueda podríamos ir encontrando alguna luz en este túnel. Sí, quizás yo pudiera agregar, creo que un común denominador desde los 90, desde la época neoliberal, fue la eliminación o casi la extirpación de ese enfoque de una integración regional, ¿verdad? Y dio paso a un estilo de integración basado en tratados de libre comercio. Ahora es necesario agregar ciertas categorías en las relaciones internacionales, como es el multilateralismo, en el cual yo creo que es importante que los países deben de nuevo, o América Latina, trabajar para enfrentar esas amenazas comunes. También estamos conscientes que los Estados Unidos han llevado un unilateralismo agresivo, y esto pues obviamente continúa erosionando este enfoque de una integración regional, ¿verdad? Yo creo que el concepto de regionalismo abierto se quedó muy limitado
tanto desde la perspectiva metodológica como desde la perspectiva empírica. Se trató de ser una categoría que compitiera con ese enfoque de tratados de libre comercio, pero no alcanzó su madurez. Es acá donde creo que el multilateralismo debe ser una categoría y quizás uno de los enfoques del pensamiento heterodoxo deben ser de agregar otras disciplinas de las ciencias sociales para ir agregando esas piezas del puzzle que a veces a los economistas nos hacen falta, ¿verdad? Y que son necesarias, ¿verdad? Creo que la integración regional más que nunca en Centroamérica es necesaria. Creo que la integración latinoamericana también. Sin embargo, digamos, la veo muy lejana, ¿verdad? Para Centroamérica y para América Latina. Hay demasiadas fuerzas centrípetas detrás que están imposibilitando, desde el caudillismo, desde los gobernantes populistas, ¿verdad? Que han prescindido de sus equipos técnicos y son ellos a la larga los que asumen las posiciones de ministros de Hacienda, de presidentes de bancos centrales, o asumen las decisiones de los gabinetes económicos y sociales, ¿verdad? Entonces, Sí. Creo que CEPAL debe de continuar desarrollando esa red con los y las investigadoras de América Latina y el resto del mundo. Y te cedemos la palabra para que te despidas en esta cátedra de integración para el desarrollo de Centroamérica. Ah, la cátedra se llama Integración para el Desarrollo y dejé de afuera la integración. De Centroamérica. ¿No? De Centroamérica, claro. De, Caramba, ese sí que ha sido un lapso, ¿no? Ahora me doy cuenta del tamaño del lapso. En fin, es un placer, un honor estar participando en este ciclo de palestras, de charlas, y un día voy a pasar por El Salvador para hablar sobre Brasil. Muy bien. Bueno. Sí, para ustedes, un gusto enorme haber estado con ustedes. Placer conocerte, Roberto. Para mí también, Ricardo, un abrazo. A Oscar ya conocía, y esas cosas de Internet son buenas porque permiten eso que estamos haciendo, pero es el calor humano, ¿no? De la relación entre profesores y estudiantes que da la gracia de nuestra profesión, ¿no es cierto, Roberto y Oscar? Así es. Entonces yo un día voy a pasar por ahí para hablar de mi país para ustedes. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Gracias. Con esto damos las gracias al doctor Ricardo Bielczowski por su contribución a develar la contribución del pensamiento de la CEPAL en la formulación de las políticas públicas y al desarrollo socioeconómico de América Latina y en especial a la región centroamericana. Agradecemos la participación de la comunidad universitaria, a la sociedad salvadoreña y regional, y esperamos haber contribuido al análisis de las desigualdades estructurales en la región centroamericana y por países. Les deseamos unas felices fiestas y un próspero año 2022 y nos vemos en la segunda semana del mes de enero del próximo año en la Cátedra para el Desarrollo de Centroamérica.